Eu não acreditava em nada disso. Era estudante de medicina, segunda fase, e para mim tudo tinha explicação científica. Paralisia do sono, alucinação hipnagógica, estresse. Sempre tem uma explicação. Até a noite em que ela pisou em mim pela primeira vez. Eu tinha comido muito naquele jantar. Aniversário da minha avó, mesa farta. Voltei pro apartamento, me joguei na cama com a barriga estufada, e adormeci quase que imediatamente. Foi por volta de 3 da manhã que eu acordei. Não com um barulho. Com um peso. Algo estava em cima de mim. No meu peito, no meu estômago. Um peso que crescia devagar, como se alguém fosse se apoiando cada vez mais. Eu não conseguia respirar direito. Tentei me mover, e não consegui. O quarto estava escuro, mas havia luz suficiente vindo da janela para eu ver. E eu vi. Era uma mulher. Magra como um galho seco. Alta demais, alta o suficiente para tocar o teto com a cabeça se quisesse. Ela estava em cima de mim, os pés descalços na minha barriga, os dedos longos e tortos curvados para baixo. As unhas. Longas, amareladas, sujas de terra. O rosto dela estava virado para mim. Sem expressão. Só me olhando. Eu tentei gritar. Nada saiu. Tentei esticar o braço, chamar meu colega de quarto. Meu corpo não obedecia. Fiquei assim por não sei quanto tempo. Parece que foram horas. A pressão aumentava e diminuía, como se ela estivesse testando. Como se ela soubesse que não podia me matar. Só torturar. De repente, parou. O peso sumiu. Eu respirei fundo, virei para o lado. Nada. Quarto vazio. Fui correndo acender a luz. Meu colega apareceu na porta, assustado com o barulho. Olhei para ele e perguntei: "Você acredita em pesadeira?" Ele ficou branco, porque ele também tinha acordado naquela noite, com o mesmo peso, no mesmo horário. Falei com minha avó no dia seguinte. Ela perguntou se eu tinha ido dormir de barriga cheia. Eu não soube o que responder. Nunca mais comi perto da hora de dormir. E nunca mais dormi sem luz. Meu pai sempre disse que o interior do Maranhão guarda coisas que a cidade nunca vai entender. Eu cresci ouvindo isso. E cresci sem acreditar. Até que passei uma semana na fazenda do meu tio, em plena mata cerrada, e vi a cabeça de fogo. Era sexta-feira à noite. Lua cheia, céu limpo. Meu tio tinha ido para a cidade resolver umas coisas e eu fiquei cuidando do sítio com o peão, um homem chamado Valdomiro, que não falava muito. Por volta da meia-noite, eu estava sentado na varanda quando Valdomiro apontou pro campo. Não disse nada. Só apontou. No meio do pasto, a uns 300 metros, havia uma bola de fogo. Não era grande. Do tamanho de uma cabeça humana. E estava se movendo. Devagar. Oscilando de um lado pro outro, como alguém que caminha sem destino. Eu levantei para ir ver mais de perto. Valdomiro me segurou pelo braço. Com força. Não vai, não. É a curacanga. Eu não entendi. Perguntei o que era. Ele não tirava os olhos da bola de fogo enquanto falava. É mulher amaldiçoada. Toda sexta, toda lua cheia, a cabeça dela sai do corpo enquanto ela dorme e vem vagar. Ela não sabe. Não tem consciência. Mas se você chamar ela, ou tentar tocar. Ele parou. Não terminou a frase. A bola de fogo parou. Ficou parada no meio do campo por um longo momento. E então virou na nossa direção. Valdomiro me puxou para dentro de casa sem dizer uma palavra. Trancou a porta. Fechou todas as janelas. E ficou rezando em voz baixa até o amanhecer. Eu ouvia coisa rondando a casa por horas. Não havia passos. Não havia barulho. Só uma luz laranja que passava pelas frestas das janelas, devagar, como se estivesse procurando uma entrada. Com o sol nascendo, tudo parou. Valdomiro abriu a porta sem dizer nada. Foi cuidar dos animais. No pasto, havia um rastro de grama queimada em forma de círculo, exatamente do tamanho de uma pessoa deitada.
Eu era caçador antes de me tornar o que sou hoje. Pescador, caçador, trabalhava com o que a mata dava. E a mata sempre deu bem, até a noite que entrei mais fundo do que devia e ouvi aquele grito. Era véspera de inverno amazônico. Céu pesado, ar quente e parado. Eu e meu cunhado tínhamos ido atrás de paca numa área que a gente conhecia bem. Mas a caça estava escassa, e a gente foi avançando, avançando, até que o sol começou a cair e eu percebi que já não reconhecia as árvores ao redor. Aí veio o grito. Não era grito de animal. Não era grito de gente. Era os dois ao mesmo tempo, uma coisa rasgada, gutural, como se alguém estivesse sendo destroçado por dentro. Meu cunhado parou imediatamente. Ficou branco. Capelobo, ele disse. Voz tão baixa que eu mal ouvi. Eu não sabia o que era isso. Sabia depois. Começamos a andar de volta, rápido, sem correr para não fazer barulho. E então eu escutei os passos. Pesados. Irregulares, como patas de animal misturadas com passos de homem. Estava nos seguindo. Meu cunhado me disse, sem parar de caminhar, que o capelobo é uma criatura que caça humanos. Que a única forma de matá-la é um tiro no umbigo. E que quem olha nos olhos dela, vira também. Eu rezei para não precisar descobrir se isso era verdade. Corremos quando o barulho ficou próximo demais. Galhos quebrando, aquele grito de novo, mais alto, mais perto. Saímos da mata num lugar que nem reconhecemos de início, uma beira de estrada de terra. Os passos pararam na linha das árvores. A coisa não saiu da mata. Ficou lá, esperando, olhando. Um caminhoneiro nos deu carona. Quando contei o que tinha acontecido, ele não disse nada. Só chegou mais perto do volante e acelerou. Meu cunhado nunca mais voltou para aquela área. Eu também não. E até hoje, quando ouço algum barulho na mata à noite, minha primeira vontade é não olhar. Minha cidade tem um cemitério velho, do século passado. Todo mundo sabe que não se passa por ele depois das 10 da noite. Eu sabia. E fui mesmo assim. Era uma aposta idiota, de adolescente idiota. R$ 10 para atravessar o cemitério sozinha às 11 da noite e voltar com uma pedra do túmulo mais fundo. Aceitei. Levei uma lanterna. Achei que seria fácil. No meio do caminho, a lanterna apagou. Fiquei parada no escuro, esperando meus olhos se acostumarem. E então percebi que havia algo diferente no ar. Um cheiro. Seco, terroso, mas com algo por baixo. Algo podre, mas velho. Como carne mumificada. E havia uma respiração. Lenta. Difícil. Como de alguém que mal conseguia respirar. Mas estava perto de mim. Acendi o celular para ter alguma luz. E vi ele sentado encostado num túmulo a menos de 2 metros. Um homem. Ou o que sobrou de um. A pele estava seca como couro, esticada sobre os ossos, os olhos fundos e opacos. Mas estava acordado. Me olhando. Minha avó me contou depois. O corpo seco é um homem que em vida tratou a própria mãe com crueldade. Quando morreu, a terra recusou seu corpo. O inferno não quis. O céu, evidentemente, também não. Fica vagando. Sempre com sede. Sempre procurando. E nunca encontra descanso. Não sei como sair daquele cemitério. Não me lembro de correr. Só me lembro de estar fora, na calçada, com os joelhos ralados. Meus amigos disseram que eu fiquei pálida como papel. Perguntaram se eu tinha pego a pedra. Eu nem respondi. Fui para casa e acordei minha mãe às 11h30 da noite só para abraçar ela. Ela perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que nada. Que eu só tinha saudade. Dirijo caminhão há 22 anos. Vi muita coisa na estrada. Acidente, tempestade, animal na pista.
Mas nenhuma dessas coisas me fez parar o caminhão no acostamento e chorar. Só ela. Era BR-116, trecho de Minas, umas 2 da manhã. Pista deserta, serração baixa, aquele frio que a serra faz no inverno. Vi ela de longe. Uma mulher na beira da estrada, vestida de branco. Pensei, alguém se acidentou, precisa de socorro. Fui diminuindo. Quando cheguei perto, parei o caminhão. Ela estava de costas para mim. Vestido comprido, cabelo solto. Buzinei. Ela não se virou. Abri a janela e chamei. Ô moça, tá bem? Nada. Desci do caminhão. Era frio demais para alguém estar ali parado sem reação. Me aproximei. Moça. Ela se virou devagar. O rosto estava lá. Era um rosto de mulher. Mas os olhos eram completamente brancos. Sem íris. Sem pupila. Só branco. Ela abriu a boca. Não saiu voz. Saiu um som baixo, contínuo, como vento num túnel. E então ela deu um passo na minha direção. Eu corri. Entrei no caminhão, tranquei a porta, arranquei. Olhei pelo retrovisor. Ela estava no meio da pista, parada, me olhando enquanto eu acelerava. Não correu atrás. Não fez nada. Só ficou parada até a serração engolir ela de volta. Parei no primeiro posto que encontrei. Fiquei sentado no caminhão por meia hora sem conseguir sair. O frentista bateu na janela, perguntou se eu estava bem. Contei o que tinha visto. Ele nem piscou. Qual trecho? Perguntou. Eu disse. Ele acenou com a cabeça, como se confirmasse algo que já sabia. Ela aparece sempre no mesmo lugar. Tem uns 5 anos. Desde o acidente.